eu vou pedir para o Anderson que, nesse momento, ele ore pelo nosso estudo dessa noite, bem como ore por você que está participando aqui conosco, ok? O Anderson estará, então, fazendo essa oração inicial pelo nosso estudo dessa noite. Oremos. Papai do céu, muito obrigado. Obrigado por cada minuto de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos permitiu que contemplássemos a luz desse dia, Papai do céu. Obrigado, Senhor, por esse dia estar se findando e o Senhor não permitiu que nada de ruim acontecesse na vida de cada um dos seus filhos, Pai. Senhor, mais um estudo, que o que for falado aqui, Pai, possa vir de encontro ao coração e à necessidade de cada um que está escutando, Papai do céu. É isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Muito bem. Nós, então, vamos hoje estar falando sobre a lei de Deus. Mas antes, eu quero dizer para você que o Anderson vai estar cantando uma música para você que está nos assistindo. Ele vai fazer essa mensagem musical, a capela, é isso? Isso. E você que está aí, ouça um louvor para que assim possamos iniciar o nosso estudo dessa noite. Que Deus, então, use você, Anderson, a partir desse momento para estar louvando a Deus através da mensagem musical que você escolheu. Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir e ouça o que direi. Como criança eu para sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu para sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu para sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu para sempre vou te amar. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus, que Deus continue a usar você, Anderson, para adorar a Deus através do louvor, através da mensagem musical. Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos, então, a partir desse momento, iniciar o nosso estudo da Bíblia. E você, meu amigo e minha amiga, é o convidado especial do Senhor Jesus Cristo para estar juntamente conosco, entendendo o assunto que nos traz aqui nessa noite. A saber, hoje estaremos estudando sobre a lei de Deus. Deus tem uma lei? Cléo, Deus tem uma lei? Boa noite a todos.
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente no coração de todos vocês. Que a mensagem dessa noite possa ser um alimento espiritual no seu e no meu coração. Bom, eu já posso fazer perguntas? Ah, você tem perguntas hoje? Eu tenho. E você tem perguntas hoje sobre o estudo que iremos fazer, que no caso é a lei de Deus? Sim. Muito bem, muito bem. Então, você está preparada para as suas perguntas? Sim. Porque eu acredito que eu estou preparado para ouvir as suas perguntas, mas para responder às suas perguntas, nós vamos estar aqui pedindo a Deus que ilumine a nossa mente e o nosso coração, através do Espírito Santo, para respondermos dentro da Bíblia a sua pergunta. Eu não vou responder nada por mim mesmo. Eu vou responder todas as perguntas que você fizer sobre a lei de Deus através da Bíblia. Eu vou estar lendo para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, a resposta através da palavra de Deus. Sendo assim, Cléo, tá frio hoje, né? Tá muito frio, Muito eu estou frio. congelando. Aqui em São Paulo está realmente hoje muito, mas muito frio mesmo, entendeu? Mas olha, eu quero crer que a partir desse momento, a palavra de Deus, ela estará aquecendo o seu e o meu coração. Amém. Então, Cléo, sendo assim, comece suas perguntas. Quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Moisés? Que pergunta boa. Quem escreveu os 10 mandamentos? Meu amigo e minha amiga, você sabia que na Bíblia tem 10 mandamentos? E a Cléo está perguntando aqui, quem escreveu os 10 mandamentos? E ela também pergunta se foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. Bom, para responder a pergunta da Cléo, que também certamente deve ser a pergunta que estava aí armazenada no seu coração, nós vamos fazer uso da palavra de Deus. E aonde podemos encontrar a resposta para essa pergunta que a Cléo acabou de formular aqui? É claro que na Bíblia, mas em qual livro? Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, ou melhor, perdão, no livro de Êxodo. No livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O primeiro livro é o Gênesis, na sequência vem o livro do Êxodo. Então, abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo. Caso você não tenha a Bíblia aí ou encontre dificuldades para abrir a Bíblia, não se preocupe. Eu estarei aqui abrindo a minha Bíblia e lendo o texto para você, tá bom? Então, recapitulando, a pergunta da Cléo era a seguinte: quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Moisés? Então, vamos juntos agora à resposta, que está no livro do Êxodo, no capítulo 31 e o versículo 18. Livro Êxodo, capítulo 31, versículo 18. O livro do Êxodo, no capítulo 31, pronto, eu encontrei aqui na minha Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 18, 31 e o versículo 18. Diz assim, meu amigo e minha amiga: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. O que estava escrito nessas tábuas, Cléo? Os 10 mandamentos, né? Então, aqui nós vemos e nós lemos o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés. Então, Deus estava falando com quem? Moisés. E Deus deu o que para Moisés? As tábuas. E nas tábuas tinha o quê? Os 10 mandamentos. Então, quem escreveu os 10 mandamentos? Deus. A Bíblia respondeu a sua pergunta, sim ou não? Sim. Olha só, meu amigo, a Bíblia responde os anseios do seu e do meu coração. A Bíblia responde todas as perguntas que fizermos a ela, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a pergunta da Cléo era a seguinte: quem escreveu os 10 mandamentos? A resposta está aqui. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus.
E que instrumento ele usou? Que tipo de caneta ele usou? Que tipo de lápis ele usou para escrever os 10 mandamentos? Ele usou, meu amigo e minha amiga, o próprio dedo. Ele escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo. Veja só a importância dos 10 mandamentos. Foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Agora, sabe o que aconteceu? Moisés, então, pegou essas 2 tábuas e desceu para o arraial, desceu para o local onde estava acampado o povo de Deus. Mas quando Moisés chegou ali, o que ele não esperava era o que, infelizmente, estava acontecendo. O povo estava adorando um bezerro com cerca de 3 metros de altura, confeccionado de ouro puro. Enquanto Moisés estava lá no monte, onde Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, o povo de Deus, pensando que Moisés não mais desceria dali, resolveu confeccionar, produzir, fazer um bezerro de ouro de 3 metros de altura, de quase 3 metros de altura, e começaram a adorar esse bezerro. Mas agora, Moisés desce com os 10 mandamentos, os quais haviam sido escritos pelo dedo de Deus. Quando ele chega ali, que ele se depara com essa cena, ele, indignado, sabe o que ele faz? Ele quebra as 2 tábuas onde estava ali contidos os 10 mandamentos, os quais haviam sido escritos pelo dedo de Deus. Mas olha só, meu amigo, Deus, ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso comigo e com você, que sabe o que Deus fez quando percebeu, quando viu a cena? Deus falou assim: Moisés, sabe as 2 tábuas que eu te dei e que tu quebrastes, onde eu havia escrito os 10 mandamentos? Pegue outras 2 tábuas dessa, lavre elas, lavrar é o mesmo que preparar, prepare elas e me traga aqui no monte, que eu vou escrever tudo outra vez. Então, meu amigo e minha amiga, o que você conclui com isso? Eu concluo, sabe o quê, Cléo? Que Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes. Não é verdade? Olha só, os 10 mandamentos são tão importantes que quando Moisés os quebrou, Deus solicitou que ele preparasse outras 2 tábuas e levasse até a ele no monte, onde lá ele escreveu de novo com o seu próprio dedo, novamente. Mas espere aí, Cléo, o que eu estou falando está na Bíblia? Eu creio que sim. Tem que estar, né? Senão eu estou aqui enganando o povo que está estudando conosco. Deus escreveu 2 vezes os 10 mandamentos? Bem, uma vez eu já mostrei, certo? Mas ele escreveu de novo depois que Moisés quebrou? Sim, meu irmão e meu amigo e minha amiga. Sim, Deus escreveu 2 vezes. E eu vou mostrar para você o texto agora na Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 34 e o versículo 1. Você que está com a Bíblia aí, tem facilidade para encontrar esse livro, vá até lá. Livro do Êxodo, capítulo 34 e versículo 1. Você que tem dificuldade para encontrar o livro, bem como o capítulo e o versículo, fique tranquilo que eu vou ler aqui para você. Livro do Êxodo, capítulo 34 e o versículo 1. Vamos lá. Muito bem, encontrei aqui o capítulo 34, também já localizei o versículo 1. Vamos ver juntos aqui o que diz, eu vou ler para você, tá? Preste atenção na leitura. Diz o seguinte: E então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Olha só a confirmação, meu amigo e minha amiga, de que Deus escreveu 2 vezes os 10 mandamentos. Vou ler novamente para você. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Eu quero pedir uma gentileza a você. Sim, eu quero pedir uma gentileza a você que está com o seu microfone ligado. Por favor, nesse momento, permaneça com o seu microfone desligado, para que assim possamos entender melhor.
haverá um momento que eu vou pedir para que você, meu amigo, minha amiga, abra o seu microfone e participe conosco. Mas, para esse momento, eu gostaria de pedir a você que feche o seu microfone para que assim você tenha um maior aproveitamento da nossa aula. Feche o seu microfone, por gentileza. Ok? Então, vamos lá. Eu falei aqui que Moisés levou as tábuas a Deus e Deus escreveu novamente as tábuas onde estava contidos os 10 mandamentos. Aqui nós nos certificamos através da Bíblia que Deus escreveu 2 vezes os 10 mandamentos. Então, meu amigo Azevedo, meu amigo Fábio, minha amiga Zélia, meu amigo Francinaldo, você que está entrando agora, Valdirene, Meire, Moreira e Marília, a Sara, eu quero dizer a vocês, Deus escreveu 2 vezes os 10 mandamentos. E sabe por quê? Porque eles têm uma grande importância para Deus. Uma grande importância para Deus. E para nós também. Do contrário, Deus não escreveria 2 vezes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Considerando que Deus escreveu 2 vezes os mandamentos, por que algumas pessoas dizem que os mandamentos foram abolidos? Deus escreveria por 2 vezes algo tão relevante e depois cancelaria os mandamentos? Mas olha só, segura aí essa minha pergunta, porque daqui a pouco nós vamos chegar a esse ponto, tá? Eu estou aqui apenas nesse momento respondendo a primeira pergunta aqui da missionária Cleo, aqui da minha companheira, da minha esposa Cleo. Eu acredito que ela deve ter aí mais algumas perguntas. Você tem mais perguntas? Tem, sim. Ah, não acredito, é mesmo? Tem. E está relacionada com o assunto de hoje? Com certeza. Então, vamos lá. O que é pecado? Você quer saber o que é pecado? Puxa, você faz umas perguntas assim, interessantíssimas. Eu quero crer que o público que está em casa aí nos assistindo também acha realmente interessante as suas perguntas. É claro que nós vamos responder as perguntas que a Cleo está fazendo, certamente por meio da palavra de Deus. Mas, meu amigo e minha amiga, a pergunta que ela fez foi a seguinte: o que é pecado? Então, eu quero responder para você. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, aquela que ele escreveu com o seu próprio dedo, e todo um contexto e um enredo de leis e de preceitos e conceitos deixado em todo o conteúdo da Bíblia, ok? Respondi? Quero saber o que a Bíblia diz. Mas eu respondi? Respondeu, mas eu quero saber na Bíblia. Ah, então quer dizer que não basta o que eu digo, a gente tem que mostrar na Bíblia, é isso? Sim. Eu concordo plenamente com você. Devemos sempre ver na Bíblia o que a Bíblia diz. É o que assim diz o Senhor que conta, não o que eu estou falando. Eu posso até ter dito o que diz a Bíblia, mas nós precisamos confirmar se é isso mesmo que diz a Bíblia, ok? E vamos confirmar. Qual é o livro que está isso? Que está essa confirmação? Livro de 1 João, capítulo 3, e o versículo 4. Procure aí na sua Bíblia, através do seu smartphone, sua Bíblia física, no seu iPhone. Enquanto isso, eu vou procurar aqui também, na minha Bíblia, a resposta para a pergunta da Cleo. Qual foi a sua pergunta, Cleo? Faça aí novamente. O que é pecado? Você perguntou o que é pecado, a Bíblia vai responder a sua pergunta. A Bíblia vai estar respondendo a sua pergunta. Muito bem, aonde a Bíblia está trazendo essa resposta a você e também a minha pessoa aqui nesse momento? No livro de 1 João, ou primeira carta, ou primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 4, ok? Eu vou ler aqui para você. Faça a pergunta de novo. O que é pecado? Vamos lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. De que lei, Cleo? De Deus. A lei de Deus. Então, toda vez que pecamos, nós fazemos o quê? Transgredimos que lei? De Deus. A lei de Deus, ok? E se eu
transgredir uma lei do ser humano, eu estou transgredindo, então, uma lei civil, uma lei do homem. Mas quando eu cometo, infelizmente, um pecado, eu estou transgredindo a lei de quem? De Deus. A lei de Deus. Então, a pergunta da Cleo era a seguinte: o que é pecado? A resposta da Bíblia é a seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que está comigo, olha só, a Bíblia respondeu a mais uma pergunta que a Cleo formulou aqui. Agora acabou suas perguntas ou está só começando? Está só começando. Sério? Então, quer dizer que você tem mais perguntas assim tão importantes quanto essa? Sim. E essas perguntas, elas têm que ver com o que estamos estudando hoje com os nossos amigos? Com certeza. Vamos lá, então. Podemos ser salvos por guardar a lei? Se podemos ser salvos por guardar a lei, você hoje preparou umas perguntas muito boas. Eu acredito que os nossos amigos, eles estão gostando muito do conteúdo de cada pergunta que você está fazendo aqui, Cleo. E a pergunta que a Cleo fez agora é a seguinte: nós podemos ser salvos por guardar a lei? A lei salva alguém? Pode a lei me salvar, me conduzir ao céu? Que pergunta maravilhosa! Que pergunta maravilhosa! Vamos, então, Cleo, à resposta. Eu quero convidar você para que venha juntamente comigo conhecer a resposta, agora através do livro de Romanos. Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo 20. Novo Testamento, livro de Romanos. Muito bem, eu estou procurando aqui o livro de Romanos, o capítulo 3, e também o versículo 20, para que assim eu possa ler a você a resposta à pergunta que a Cleo fez. Pergunta essa que era e é a seguinte: podemos ser salvos por guardar a lei de Deus? Por guardar a lei de Deus, nós podemos ser salvos? Vamos, então, à resposta, meu amigo e minha amiga. Aqui está a resposta. Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, vamos entender o texto. A lei leva você a conhecer o ato pecaminoso que você cometeu, mas ela não te salva. Você está entendendo? Ela não te salva. Ela leva você ao pleno conhecimento do pecado. Porém, a lei de Deus, ela não te salva. Ponha isso aí na tua mente, meu amigo e minha amiga. A lei de Deus não te salva. E então, para que ela serve? Ela serve para apontar o erro, a iniquidade, a transgressão que você cometeu diante de Deus, ok? É para isso que ela serve. Mas ela não isenta você de uma penalidade. Ela não isenta você de uma consequência, ok? Portanto, a lei não salva você, tá bom? E agora eu quero dar a você um exemplo usando um espelho. Então, veja. Você agora está passando por uma rua que tem bastante lama. Então, você cai ali e suja sua roupa e também suja o seu rosto de lama. E agora você está próximo à sua casa, você chega em casa e você vai até o espelho. Você tem ali na sua casa um espelho grande, onde dá para ver todo o seu corpo. E você, então, através desse espelho, percebe o quanto o seu rosto está sujo, bem como percebe o quanto o seu corpo, ou sua roupa está suja. Mas a pergunta que eu faço a você é a seguinte: do espelho vai sair duas mãozinhas e limpar o seu rosto e também o seu corpo? A resposta é não. O espelho não vai limpar o seu rosto, bem como não vai limpar a sua roupa. Ei, mas então, qual é a finalidade do espelho? Qual é a função do espelho? A função do espelho é mostrar que você está sujo, meu amigo. Então, qual é a função da lei? É mostrar que você pecou, que você transgrediu a lei de Deus. Assim como o espelho mostra a sua sujeira, a lei de Deus apresenta a você a sua transgressão, porém ela não limpa você. A sua resposta, a sua pergunta foi respondida? Sim, eu entendi que a lei ela não me salva, mas a lei me condena? Ela não me salva, mas ela me condena? Se a lei te condena,
Se a lei te condena, que pergunta boa. Então, veja, a lei não salva, mas ela condena? Que pergunta maravilhosa. A Bíblia tem uma resposta para a sua pergunta. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia tem uma resposta para a pergunta que a Cleo acabou de fazer. E qual é a pergunta? Qual é a pergunta? A lei me condena? Vamos conhecer a resposta através da Bíblia. Aonde está essa resposta na Bíblia? Está no livro de Romanos, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15. Livro de Romanos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Eu vou procurar aqui na minha Bíblia. Você procure aí também na sua Bíblia, através do seu smartphone, sua Bíblia física, seu iPhone, seu tablet. Muito bem, eu encontrei aqui Romanos, capítulo 6. Quais são os versículos que eu mencionei? 14 e também 15. Qual era mesmo a sua pergunta? A lei me condena? Se a lei nos condena, vamos juntos aqui a resposta. Olha o que diz o versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos debaixo da lei, então a lei não pode de forma alguma nos condenar, ok? Nós estamos vivendo debaixo da graça, e sim da graça do Senhor. Ei, se eu estou na graça do Senhor, por que eu preciso da lei? Eu preciso da lei para que a lei me mostre aonde eu estou cometendo arbitrariedades, erros e pecados. É por essa razão que eu preciso da apresentação da lei de Deus na minha vida. Olha o que diz o versículo 5. E daí? É uma pergunta. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Ok? Então, de modo nenhum a lei pode condenar você. A lei pode condenar você. E pelo fato também de você estar debaixo da graça, a lei não pode isentar você das consequências. Mas a lei condena alguém? A lei de Deus não condena. Ela absorve, porque ela busca mostrar a você e também a minha pessoa aonde você e eu estamos errando. Por isso, a lei mostra o pecado na vida do cristão, que somos eu e você. A graça e a fé conduz você à salvação. Amém. Agora acabou suas perguntas. Não, ainda tem mais. Ainda tem mais. A lei, ela não me condena, certo? Então, eu posso anular a lei pela fé? Se você pode anular a lei pela fé e pela graça, então agora você quer anular a lei de Deus pela fé e pela graça. Como que será, como que você terá consciência do pecado na sua vida se você está anulando a lei que apresenta a você o que é o pecado? Bem, respondendo a sua pergunta, nós vamos buscar a resposta na Bíblia. A lei, ela... Qual é a sua pergunta mesmo? Posso anular a lei pela fé? Se podemos anular a lei pela fé, abra aí a sua Bíblia, no livro de Romanos, de novo. Agora no capítulo 3, e no versículo 31. Romanos capítulo 3 e o versículo 31. Eu quero pedir uma gentileza a você que está com o seu microfone ligado. Por gentileza, desligue o microfone para que assim tenhamos um melhor aproveitamento da nossa aula de hoje. Em dado momento, eu vou pedir para você abrir o seu microfone e participar conosco, ok? Agradeço pela sua colaboração. Qual era a sua pergunta, Cleo? Podemos anular a lei pela fé? Vamos juntos à resposta. Romanos, capítulo 3 e o versículo 31. O livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 31, meu amigo e minha amiga, diz o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. Agora vem a resposta no próprio texto. Não, vírgula, de maneira nenhuma, exclamação. Antes confirmamos a lei. Vamos ao texto na íntegra. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Podemos anular a lei em decorrência, em função da fé?
Absolutamente não. Antes, confirmamos a lei através da nossa fé. Você entendeu, meu amigo? Você entendeu, meu amigo? Você entendeu, minha amiga? Nós não podemos anular a lei, mas devemos confirmá-la em função da nossa fé. A nossa fé não anula a lei, ok? A sua resposta, você acredita que foi respondida? Sim, entendi. Não houve dúvida? Não. Entendi que não podemos anular a lei. Entendi. Mas uma outra pergunta. A lei, ela é santa? Se a lei é santa, antes de abrir a Bíblia aqui, eu quero dizer para você o que eu penso. Vou elaborar para você o meu comentário a respeito da pergunta da Cléo. Se a lei é santa. Ora, Deus é todo-poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Isso me leva a entender que o que vem de Deus também é santo. Logo, eu entendo que a lei de Deus, é de quem que é a lei? De Deus. Deus é santo? Sim. A lei dele, então, é suja? Não. Então, eu entendo que a lei de Deus é santa. Mas espera aí, não basta eu responder. É necessário que tenhamos a resposta através da Bíblia, ok? Através da Bíblia. Então, vamos lá, no livro de Romanos, no capítulo 7 e o versículo 12. Livro de Romanos, capítulo 7 e o versículo 12. Vai trazer a você e também a minha pessoa a resposta. Romanos, capítulo 7 e o versículo 12. E a pergunta da Cleo era a seguinte: a lei é santa? Olha o que diz aqui o texto. Não sei se você encontrou aí, mas eu já encontrei aqui e eu vou ler para você. Diz o seguinte: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Olha só o que Paulo, através do livro de Romanos, inspirado por Deus, está aqui escrevendo. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, meu amigo e minha amiga, você que está conosco aqui nesse estudo, a lei de Deus, ela é santa porque Deus é santo. Ela é justa porque Deus é justo. Ela é boa porque Deus é bondoso na sua e na minha vida. Ele Amém. tem cuidado de você, ele tem cuidado da sua família. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial, mas Deus tem provido todas as suas necessidades, tem estado com você e também com a minha família. Por isso e portanto, ele é bom, ele é justo e ele é santo. Assim também é a lei que ele deixou para reger eu e você aqui na terra. Amém. Que mudança relativa à lei aconteceu na cruz? Na cruz, onde o Senhor Jesus foi crucificado, Sim. se houve uma mudança da lei ali, eu até acredito que sei por que você está fazendo essa pergunta. Que tem até um certo duplo sentido, tá? Você está fazendo essa pergunta pelo seguinte, porque tem pessoas que dizem que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, foi crucificado, a lei ela foi anulada, ela foi cancelada. Então, a partir daquele momento, se podia fazer o que bem entendesse. Ok? É mais ou menos isso, né, que você quer saber? Que mudança, então, ocorreu ali na cruz, quando Cristo fora crucificado? Vamos conhecer juntos o texto e vamos também à explicação do texto. Essa pergunta, ela foi, assim, simplesmente maravilhosa. É muito importante entendermos corretamente o que a Bíblia diz a respeito do estudo que estamos tendo nessa noite, a saber, a lei, e especialmente sobre essa pergunta que a Cleo fez. Que mudança relativa à lei aconteceu ali na cruz? Foi essa a sua pergunta, né? Vamos à resposta, então. Livro de Colossenses. Todas as respostas, elas estão na Bíblia, tá? Elas não vêm de mim. E não fui eu que escrevi a Bíblia. Foram homens santos, inspirados por Deus. Isso é o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mas quanto à nossa resposta, ela está no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 2. Lá nós vamos ler os versículos 14 até o 17. Procure aí, que eu vou procurar aqui também na minha Bíblia. Eu disse livro de Colossenses, tá? E o capítulo que eu falei foi o capítulo
2. E os versículos, eu disse do 14 até o 17, repetindo para você. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 14 até o versículo 17, diz assim, ó. Olha que interessante o que diz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, da bebida, ou das festas, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Vamos à compreensão do texto. Qual era a pergunta? Que mudança que aconteceu ali a respeito da lei na cruz, quando Jesus morreu? Que teve mudança? Teve mudança, sim. E que mudança foi essa? Eu vou dizer para você. A lei foi abolida ali. Ei, nós estamos falando da lei, você está dizendo agora que ela foi abolida? Sim, mas eu quero apresentar a você a explicação de qual lei foi, então, ali encravada na cruz com Cristo. Lembra que eu acabei de ler aqui, em forma de ordenança, o qual era prejudicial a você? Que tipo de lei, então, foi abolido ali? A lei cerimonial, aquela que foi exposta ao povo de Israel por Moisés, ok? Então, a lei instituída por Moisés no Antigo Testamento para reger aquele povo que estava vindo do Egito, que estava fugindo, que saiu fugido dali, escravo no Egito, e que estava vindo rumo à terra prometida. Essa lei, ela constava de ordenanças, ok? Então, foi essa lei do passado que serviu apenas e única e exclusivamente para aquele tempo, para aquele período e para especificamente aquele povo naquela época. Essa lei, sim, que era constituída por 613 normas mosaicas, essa sim foi encravada na cruz, deixando de ter relevância, deixando de ter transparência, deixando a mesma de ter importância diante dos filhos de Deus. Não se trata, meu amigo e minha amiga, da lei dos 10 mandamentos, lei moral. Se trata da lei cerimonial, contida por normas que eram prejudiciais, por ordenanças que eram prejudiciais, ok? Essa lei, sim, essa foi abolida na cruz, quando Cristo ali foi crucificado em favor dos filhos de Deus para a remissão dos seus e dos meus pecados, para que assim fosse estabelecido na sua e na minha vida o plano da salvação. Essa lei foi abolida, não a lei dos 10 mandamentos. Perceba que se naquele momento a lei dos 10 mandamentos tivesse sido abolida juntamente com a lei cerimonial, a qual era constituída por exatamente 613 normas, sabe o que isso significaria dizer? Que hoje você poderia matar, porque os 10 mandamentos diz, não matarás. Que hoje você poderia roubar, não roubarás. Hoje você poderia adulterar, não adulterarás. Ok? Hoje você poderia fazer uma série de coisas que você não pode fazer, e nem eu posso fazer, porque são coisas que nos levam a uma penalidade e a muitas consequências. Então, não foi essa lei que foi abolida dos 10 mandamentos, mas a lei cerimonial, que constava de ordenanças, que era prejudicial. Ok? Eu espero que você tenha entendido. Eu vou perguntar aqui para a Cláudia se ela entendeu. Você entendeu? Entendi, sim. Você consegue nos explicar o que eu acabei de te dizer? Eu entendi que a lei que foi abolida não foi a lei de Moisés, porque a lei que ele deu ali para Moisés, que essa seria a próxima pergunta que eu ia te perguntar. Então, a lei que Deus deu ali para Moisés, que Deus escreveu com seu próprio dedo e deu para Moisés. Então, essa lei não foi abolida? Espera aí, refaça a pergunta que eu não entendi. A lei que foi abolida, você acabou de nos dizer que Deus aboliu uma lei.
que Sim. era aquelas 600 normas, E 13. 613, que prejudicava, que foram escritas por homens. Foi essa lei que foi abolida, é isso? Foi essa lei que foi abolida, a lei em forma de ordenanças, a qual foi permitida por Deus a Moisés, para que Moisés aplicasse essa lei àquele povo que estava um tanto quanto rebelde, que havia saído do Egito e estava rumo à terra prometida. Essa lei serviria por um período de tempo para conter os ânimos daquelas pessoas. Depois, já aqui na época do Senhor Jesus Cristo, essa lei perderia toda a sua relevância, ela seria até prejudicial. Então, Moisés escreveu uma lei, correto? Deus permitiu que Moisés constituísse uma lei, isso responde a sua pergunta. Sim. Uma lei para conter os ânimos daquele povo, sim. Ah, entendi. Mas a lei que Deus escreveu com seu próprio dedo na tábua de pedra e deu para Moisés. Então, essa lei não foi abolida? Essa lei não foi abolida. Você entendeu? Ou você está fazendo uma pergunta? Sim, eu estou fazendo uma você pergunta. Está fazendo uma que pergunta. Essa lei que Deus escreveu Muito com seu bem. próprio dedo e deu ali para Moisés, essa lei são os 10 mandamentos, Sim. correto? Não tem nada a ver com aquelas normas que Moisés escreveu. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Então, essa lei não foi abolida? Essa lei não foi abolida. A lei que foi abolida foi a lei em formato de ordenanças, ok? Que, no caso, são as 613 normas que Moisés instituiu ali no deserto para conter os ânimos daquele povo. Agora, vamos ver na Bíblia aqui. Jesus aboliu a lei de Deus? Jesus aboliu a lei de Deus, então? Seria essa a sua pergunta? Sim. Né? Então, vamos juntos à resposta. Mateus, capítulo 5. Abra conosco aí, agora, livro de Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, muito bem, eu estou procurando aqui. Livro de Mateus, está no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, que tem o nome de Mateus, que era um cobrador de impostos. Mateus, eu falei capítulo 5. Os versículos são do 17 até o versículo 19. Está a resposta. Certo? Vamos lá, a resposta bíblica. E a resposta bíblica, a pergunta se Jesus aboliu a lei de Deus, é a seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Só esse texto já responderia. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O texto bíblico responde a sua pergunta? Sim, sim. Então, o Senhor Jesus Cristo, além de estar aqui elucidando para você, deixando claro para você que a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, não foi abolida e nem ele veio para abolir, ele aqui ainda discorre dizendo: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos melhores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que os observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Qual deve ser, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, o seu papel? O seu e o meu papel deve ser o de obedecer a Deus por intermédio da sua lei, do conceito, dos preceitos, os quais ele deixou ali na Bíblia, onde todos ramificam e se espalham pela Bíblia por intermédio dos 10, por meio dos 10 mandamentos. Que estudo dessa noite. Estamos falando sobre a lei. Talvez, quem sabe, você não soubesse que Deus tem uma lei. E hoje, Deus está revelando ao seu coração que ele tem uma lei. E é uma lei de amor, é uma lei carinhosa, é uma lei santa, é uma lei justa, e é uma lei boa, porque vem do Deus misericordioso que ama eu e você. Bom, eu entendi que Jesus não veio
abolir a lei de Deus. Mas Deus muda a lei? Deus muda a sua própria lei? Que pergunta. Refaça. Deus muda a sua própria lei? A pergunta é a seguinte: Deus muda a sua própria lei? Deus muda a sua lei? A minha resposta é a seguinte: não. A minha resposta a essa pergunta, não. Ei, mas e a Bíblia? A Bíblia, ela traz qual resposta quanto a essa pergunta? Vamos conhecer, então, a resposta que está na Bíblia, se Deus muda, se o Deus Todo-Poderoso muda, ele estabelece uma lei aqui, daqui a pouco ele muda essa lei e já faz outra, assim como é e como tem sido a lei do homem, que sofre um bocado de emendas, não é? As leis parlamentares, elas sofrem aí um bocado de emendas e coisas assim desse nível, mudanças de parágrafos e tudo mais. Vamos ver qual o posicionamento de Deus quanto à sua lei no livro de Malaquias. Vem comigo a resposta. Livro de Malaquias, capítulo 3 e o versículo 6. Agora, esse livro, meu amigo e minha amiga, ele está no Antigo Testamento, tá? É um livro antes do livro de Mateus, porque o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Portanto, ele está um livro antes do livro de Mateus. Malaquias, capítulo 3 e o versículo 6. Muito bem, eu encontrei aqui o capítulo e já encontrei também o versículo 6, tá? Eu vou ler aqui e você certifique-se aí, você que está com a sua Bíblia aberta, com o seu smartphone aberto e aí com a Bíblia instalada nele, certifique-se, é isso mesmo. Malaquias, capítulo 3 e versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Quando Deus diz, eu, o Senhor, não mudo, ele fala isso em todos os aspectos. Quer seja referente ao amor que ele tem por você, quer seja referente à misericórdia que ele tem por você, quer também seja referente à sua lei. Deus não muda, meu irmão e minha irmã. E por quê? Por amor a você, por misericórdia ao povo de Jacó, por misericórdia a você. Olha só o que diz todo o texto. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Imagine se Deus resolvesse mudar as coisas e agir de qualquer forma. Não, Deus ele não age de qualquer forma. As coisas de Deus são com ordem e decência. As coisas de Deus são organizadas. Assim também, meu amigo e minha amiga, deve ser a sua vida. Deve ser a minha vida. Deve ser a vida do cristão, que é você e que também sou eu, ok? E você que ainda está com o seu microfone ligado, por gentileza, desligue o seu microfone, tá? Nós estamos chegando ao final desse estudo, ok? E eu quero acreditar que esse estudo dessa noite, ele falou ao seu coração, tá? Ele informou ao seu coração que Deus tem uma lei e que essa lei, ela serve para mostrar a você o pecado, para apresentar a você o que é o pecado, para que assim você possa também evitar o pecado na sua vida. Ok? Mas é claro que nós estamos encerrando, mas antes de encerrar, nós sempre abrimos... Ei, espera, eu estou falando aqui, nós estamos encerrando, nem sei se você ainda tem mais alguma pergunta. Meus amigos, me perdoe, eu nem consultei aqui a minha assistente, se ela tem ou não ainda alguma pergunta, e já estou querendo encerrar, estou correndo das perguntas. Não, eu não corro das perguntas. Sabe por quê? Porque quem responde é Deus, e Deus responde através da Bíblia. Você tem aí alguma pergunta? Eu tenho uma última pergunta. Você tem uma última pergunta? Última pergunta. O que acontece com quem obedece à lei? O que acontece se eu obedecer à lei de Deus? O que acontece comigo? O que acontece se você obedecer à lei de Deus? Ah, você vai se tornar uma pessoa feliz. Respondi. Ei, espera aí, eu respondi. Mas e a Bíblia diz isso? O que acontece quando eu obedeço à lei de Deus? O que acontece quando eu obedeço à lei de Deus? Vamos à resposta. Está onde? É claro,
na Bíblia. Qual livro? Livro de Tiago. Qual capítulo? Capítulo 1. E qual o versículo? Versículo 25. Livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 25, traz a você e também a minha pessoa a resposta da pergunta que a Cléo aqui acabou de formular a nós. A Bíblia vai responder. Livro de Tiago. O livro de Tiago está no Novo Testamento, meus amigos, e também minhas amigas. Novo Testamento, deixa eu procurar aqui, pronto, achei. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, ok? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Eu vou ler aqui para você. Olha o que diz. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer, no que realizar. Então, a pergunta da Cléo aqui, meu amigo e minha amiga, era a seguinte. Qual era mesmo a sua pergunta? O que acontece com quem obedece à lei de Deus? O que acontece com quem obedece à lei de Deus? Você se torna uma pessoa feliz e Deus realiza os seus pedidos. É o que acabamos de ler e eu vou reler para você. Diz assim: mas aquele que considera, aquele que observa atentamente a lei perfeita de Deus, lei da liberdade, e nela se torna obediente e perseverante, não sendo um ouvinte negligente, mas um ouvinte operoso, sobretudo praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? Quer dizer feliz. Então, aquele que pratica a lei de Deus, que observa a lei de Deus, é uma pessoa feliz. E tudo quanto ela fizer, terá êxito. Por quê? Porque Deus estará com você. E por que Deus estará com você? Porque você está com ele através da obediência da sua lei. Então, se eu obedecer a Deus, guardar a sua lei, eu vou ser feliz. Então, só eu é quem ganho com isso? Você ganha com isso, mas Deus também Muito bem. ganha, porque Deus também fica feliz. Muito bem. Deus fica muito feliz quando ele percebe que você, filha de Deus, está se tornando obediente a ele através do conceito bíblico que ele deixou em sua palavra, que são as suas leis, as quais estão estampadas através dos 10 mandamentos. Então, vale a pena guardar a lei de Deus. Vale a pena guardar a lei de Deus. Amém, amém. Hoje, amanhã e sempre. Amém. E agora, o que vai acontecer? Ainda tem alguma pergunta ou vamos abrir para que os nossos amigos façam? Não, vamos abrir para que os nossos amigos façam as suas perguntas e daqui a pouco vamos ter uma surpresinha. Ah, vamos ter uma surpresa aqui hoje? Uhum. Muito bem, então. Aguarde aí, não saia daí, teremos uma surpresa aqui. Mas olha só, agora nós queremos conversar com você, tá? E nós desejamos saber se você, meu amigo e minha amiga, você Meire, você Marília, você Moreira, você Valdirene, você Zélia, você Kelly, você Daiane, você Fábio, enfim, você que está aqui conosco. Nós desejamos saber se você tem alguma pergunta relacionada ao tema que aqui acabamos de apresentar a você, a saber, a lei de Deus. Esse é o momento de você dar um aceno, esse é o momento de você abrir o seu microfone e também, assim como a Cléo, aqui, na noite de hoje, formulou 11 perguntas, você também terá a oportunidade de fazer a sua. Lembrando sempre que as suas perguntas serão respondidas à luz da Bíblia, tendo em mente o que diz a Bíblia. Ninguém tem perguntas hoje a fazer? Podemos terminar, então? Acho que podemos terminar. Muito bem.
Muito bem. Se você não tem nenhuma pergunta, sabe o que eu concluo? Que você entendeu perfeitamente o estudo de hoje, corretamente o estudo de hoje. Mas eu quero dar mais um minutinho para você. Quem sabe você está aí ainda formulando uma pergunta para fazer. Olha só, não se acanhe. Não se acanhe. Aqui nós estamos entre amigos. Aqui nós estamos em família. Família que se prepara para em breve estar com Deus no céu e posterior a isso, para sempre na nova terra. Ok? Para sempre na nova terra. Azevedo, você tem uma pergunta? Seu microfone está fechado. Abra seu microfone. Ô, Walter, no momento não. Eu achei muito boa, muito bom. Eu fazer, né? Eu passo a minha vez a quem quiser fazer uma pergunta. Mas foi muito boa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você pela sua participação. Então, meu amigo e minha amiga, não havendo perguntas... Oi? Ah, uma pergunta. Temos aí uma pergunta do Caio. Muito bem, Caio. Boa noite, Caio. Boa noite. Boa noite. Vai lá, Caio. Se eu ver, se alguém for tipo um católico, aí ele não conhecer as leis porque a religião dele não conhece, só que ele for fiel a Deus, ele pode ser salvo? Pergunta maravilhosa. Vou passar aqui para a Cleo. A Cleo vai responder a sua pergunta. Eu vou refazer a pergunta dele. Ô, Caio, levanta aí, meu irmão. Levanta aí e faz de novo a pergunta aqui. Se um católico, é isso? Tipo, se um católico ele não conhece as leis de Deus porque a religião dele não mostra, só que ele é fiel a Deus e ele tem fé em Deus, ele pode ser salvo? Caio, Deus não leva em conta o tempo de nossa ignorância. Ou seja, como que eu posso guardar uma lei que eu não conheço? É possível? Não. Como que eu vou aprender a dirigir e eu não conheço as leis de trânsito? Eu posso dirigir? Não. Não. Eu não posso dirigir. Por quê? Porque eu não conheço a lei de trânsito. Eu não posso perder a minha salvação pelo fato de eu não conhecer a lei de Deus. Se eu não conheço, mas se eu, na medida daquilo que eu entendo a respeito de Deus, eu procuro colocar em prática na minha vida aquilo que eu entendo, Deus vai me salvar, Deus vai me perdoar e Jesus vai me levar para as mansões celestiais, porque eu não conhecia. Ok. Entendeu? Ok. Então, Cléo, você está respondendo aqui para o Caio, e eu quero aproveitar o gancho da pergunta aqui do Caio. Você está respondendo aqui e a sua resposta, ela é uma afirmativa de que o católico pode ser salvo, Sim. O espiritualista pode ser salvo, Sim. O espírita pode ser salvo. Desde que ele não conhecia a lei de Deus, por esse motivo ele não colocou em prática na sua vida. Nós precisamos conhecer toda a vontade de Deus através da Bíblia. Caio, a obediência a Deus, Caio, não se resume só nos 10 mandamentos, mas a nossa obediência a Deus, Caio, ela se resume em toda a Bíblia. Tudo aquilo que eu conheço na Bíblia, que eu ouvi falar que tem na Bíblia, se eu conheço, eu preciso colocar em prática na minha vida. Mas eu não posso colocar em prática na minha vida aquilo que eu não conheço. E como eu não conheço, Caio, Deus vai me perdoar por causa da minha ignorância e ele vai me salvar. Mas se eu conheço, Caio, o que está na Bíblia e eu não coloco em prática na minha vida, Deus não vai me salvar. Ele não vai me perdoar. Se eu conheço, eu preciso colocar em prática, Caio.
Mas se eu não conheço, eu não vou colocar em prática aquilo que eu não conheço. E por isso Deus é justo, é bom e ele perdoa. Ok, então, pelo que eu entendi, Deus ele é perdoador, Deus não leva em conta o tempo da nossa falta de conhecimento, é isso? Deus não leva em conta o tempo da nossa falta de conhecimento quanto à sua lei? Sim. Ok? Ei, mas isso está na Bíblia? Vamos ver aqui. Sim. Eu quero mostrar para você esse texto aqui na Bíblia. Vamos ver aqui juntos. O livro de Atos, olha só, preste bem atenção. O livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 30, diz o seguinte: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ok? Então, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O que é ignorância? É a falta de conhecimento. Então, Deus não leva em conta a nossa falta de conhecimento. Ok? Mas ele leva em conta tudo aquilo que você conhece. Então, a partir do momento que você conhece, recai sobre você uma grande responsabilidade, ok? Agora, enquanto o católico, enquanto o espiritualista, enquanto a qualquer outra denominação e pessoa pertencente a determinadas denominações, enquanto essa pessoa não tem um conhecimento a respeito do que Deus diz, e hoje, considerando o assunto da lei, essa pessoa, ela, então, ela está dentro de um contexto, ela será salva, sim. Se Jesus volta hoje e essa pessoa não teve o menor, nenhum tipo de conhecimento a respeito de determinados assuntos, e ela foi fiel a Deus no que ela entende, ela foi sincera diante de Deus no que ela entende, colocou no coração dela, ela foi temente a Deus e obediente a Deus, dentro do contexto do que ela entende. Então, o que acontece? Nesse momento, essa pessoa pode sim ser salva. É isso, Cleo? Sim. Ok. Então, é isso aí, meu irmão e minha irmã. Que boa pergunta sua, Caio. Parabéns pela sua pergunta. Agora, meu amigo e minha amiga, nesse momento, nós vamos ter aqui um presente para você. Uma lembrancinha aí para você guardar no seu coração. E que lembrancinha é essa? E que presente é esse? E que surpresa é essa? Será um louvor orquestrado pela Rebeca. A Rebeca vai estar louvando a Deus. Ela vai tocar aqui no violão uma mensagem musical. Perceba que o nosso programa de hoje ele foi muito especial. Tivemos mensagem musical no começo e agora também no final. E olha só a responsabilidade da Rebeca, além dela vir aqui ao vivo, ela vai tocar também e ao final ela vai estar também fazendo a oração final por cada um de nós. Eu não contava com essa. Não contava.
Oremos. Papai do céu, muito obrigado por esse dia de vida. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a sua voz e te adorando. Nos proporcione mais oportunidade de estarmos aqui ouvindo sobre a sua voz. Nos abençoe e nos guarde durante esta noite. Muito obrigado pelo entendimento de hoje e nos ajude a colocar em prática tudo o que ouvimos aqui em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a mudar o nosso ser, nos ajude a fazermos a sua vontade acima da nossa. Nos ajude a te amar, Senhor, assim como o Senhor nos amou. Nos ajude a sempre estar ao seu lado e nos ajude a sempre ver o caminho onde devemos andar. E mesmo quando nos desviarmos do seu caminho, nos ajude a voltar. Nos abençoe e nos guarde durante esta noite. Nos proteja toda a nossa família, proteja as pessoas que estão ouvindo a esse estudo, não deixe que nada de mal aconteça com elas, não deixe que nada falte, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Olha a Helena falando amém. Amém, Helena. Louvado seja Deus aí na sua vida, meu amigo. Amém, vovó. E também minha Amém, amiga. vovó. Louvado seja Deus. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Obrigado por você estar aqui conosco nessa noite de louvor, nessa noite de adoração. E desde já eu quero convidar você para estar conosco na próxima quinta-feira, onde teremos mais um maravilhoso estudo sobre a palavra de Deus. Faça planos para você estar conosco, convide um amigo, uma amiga, para que venha participar juntamente conosco e tenha a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer juntamente conosco a palavra de Deus. Muito boa noite a você. Fique com Deus e tenha uma ótima noite. Boa noite, vovozinha. Boa noite, Daiane. Boa noite, Meire Azevedo, irmã Zélia. Boa noite, Kelly. Boa noite. Azevedo. Boa noite, Sara. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Hoje, especialmente hoje, eu senti Boa sua noite, falta, Caio. Kelly, nas perguntas. Verdade, Kelly. A Cleonice perguntou tudo, aí eu... Mas tudo certo. Mas não faltará oportunidades. Nós contamos com você no próximo estudo e com as suas perguntas. Amém. Boa Boa noite, noite, Helena. Boa noite. Boa noite. Ó, a Helena mandando boa noite para todo mundo. Boa noite, Azevedo. Boa noite, amados. Tenham uma ótima noite, um ótimo sono reparador e um posterior bom dia na presença do seu e do meu Criador, do seu e do meu Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Azevedo, sábado eu vou uma caravana aí para sua casa, viu? Muito bem, Tchau. nesse sábado, meu amigo e minha amiga, nesse sábado, a Cleo estará pregando em Vargem Grande, na Igreja do Maranata, e será transmitido pelo Facebook. Caso você consiga assistir, o horário será das 10h30 até as 11h30. É isso, Azevedo, o horário? Passa aí para nós, Azevedo, aí. Qual o horário dos cultos ali na sua igreja de Vargem Grande? Positivo, Walter. Nós começamos mesmo às 9h45, né? 9h45, né? Começamos já os trabalhos, momentos prévios. Mas aí o culto começa das 10h30, desculpa, das 10 às 11h30, né? O horário realmente funciona. E seja bem-vindo, Cleo. Cleo e sua família. Obrigada. Ok, obrigado, Azevedo, pelo convite. O convite também está feito a você, meu amigo e minha amiga, nesse sábado, a partir das 10 horas até às 11h30, através do Facebook. Depois eu vou estar mandando para você qual é a página do Facebook para que você participe conosco. Boa noite a todos. Boa noite, até quinta-feira. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo se revelem na vida de cada um de vocês durante todo esse restante de semana. Amém.